vocês? Olha só, o nosso vídeo de hoje, ele é uma continuação do conteúdo da aula anterior. Vocês lembram que na aula anterior eu mostrei para vocês e apresentei o material dourado? No material dourado a gente trabalha as dezenas e as unidades. Mostrei para vocês também alguns exemplos de unidades e dezenas. Lembra que a gente trabalhou lá os lápis, as tintas, as colas? Pois é, muito bem. Hoje nós vamos trabalhar o quadro de valor posicional, que nada mais, nada menos é do que um quadro onde a gente distribui as dezenas e as unidades. Por enquanto, nós vamos trabalhar somente esses dois tipos, tá bom? As centenas e os milhares, ele é um conteúdo do segundo ano, mas não impede da gente fazer um resumão aqui em outra aula, tá bom? Mas por enquanto nós vamos trabalhar as dezenas e as unidades, tá bom? E aí eu vou apresentar para vocês o quadro de valor posicional e alguns exemplos, tá bom? Então, meus amores, aqui eu tenho o nosso quadro de valor posicional. Eu tenho a unidade e eu tenho a dezena. O símbolo da unidade é a letra U, tá bom? E o símbolo da dezena é a letra D, perfeito? Então, olha só, a gente vai agora para o primeiro exemplo, para a gente conseguir assimilar como é que a gente distribui as dezenas e as unidades no quadro de valor posicional, tá bom? O primeiro exemplo vai ser o número 23. O número 23, ele tem uma dezena e ele tem uma unidade. Expliquei para vocês que esse palitinho aqui, ele é o palitinho da dezena. Aqui eu tenho 10 unidades, ou seja, eu tenho uma dezena. Como eu tenho uma dezena, então o palitinho da dezena, ele vai ficar aqui no quadro da dezena, tá bom? Mas eu dei o exemplo do número 23. Aqui eu tenho só uma dezena, tenho 10. Então, para formar 20, eu preciso de 2 palitinhos de dezenas. Olha só, aqui eu tenho o número 20. Agora, para colocar as 3 unidades, vocês lembram que a tia Tairine explicou que o cubinho da unidade é uma unidade solta? Então, aqui eu tenho uma unidade, tá bom? Agora, para formar o número 23, eu preciso de 3 cubinhos desse aqui. Então, eu coloquei 1, coloquei 2 e coloquei 3. 3 unidades e 2 dezenas. Aqui eu tenho formado o número 23, tá bom? 2 palitinhos de dezenas com 20 unidades e 3 cubinhos soltos, que é da parte da unidade, tá bom? Então, número 23. Tia Tairine, como é que eu formo o número 25? Muito simples. Aqui eu já tenho 2 palitinhos de dezenas. E aqui eu vou só completar com as unidades. 25. Aqui eu já tenho 20 e aqui eu tenho 3. Para formar o número 25, eu coloco mais 2 cubinhos de unidade. Então, aqui, olha só. 3, 4, 5. Olha só. Aqui eu tenho 5 unidades e aqui eu tenho 2 dezenas. Número 25. Agora vamos para outro exemplo. Tia Tairine, o número 10. Vou guardar aqui, porque é pra gente recomeçar com outro exemplo. Tia Tairine, vamos distribuir no quadro de valor o número 10? Vamos lá. Número 10. Eu tenho aqui, olha só, um palitinho de dezena e o número 0. O número 0, ele não é nada, né? O 0 a gente não conta porque 0 é 0 unidade. Então, olha só, na unidade eu não coloco nada, porque aqui eu já tenho uma dezena, o número 10. Mas eu preciso explicar para vocês uma coisa. A gente inicia primeiro pela unidade, tá? Unidade e dezena, tá bom? Aqui fica a centena, se a gente fosse continuar para cá, ficaria a centena e a unidade de milhar. Mas como a gente está trabalhando somente dezena, então a gente vai usar somente esses 2 quadros. E muito importante, lembrem, a gente inicia sempre pelo quadro da unidade.
Então, para formar o número 10, eu não coloco nada aqui no quadro da unidade. Eu coloco somente o palitinho da dezena, que aqui já forma o número 10. Bom, nós vimos os exemplos dos números 23, os números 25 e o número 10. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de unidade sem dezena, tá bom? Vamos lá para o número 5. A gente utiliza 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, aqui eu tenho 5 unidades, tá? 5 unidades soltas. Como o número 5 ele não é dezena, então aqui no quadro da dezena eu não coloco nada, não tem necessidade de colocar nada. Somente 5 unidades, eu adiciono ele aqui no quadro da unidade. A mesma coisa é o número 9, um outro exemplo de unidade. Aqui eu já tenho 5, então para completar 9 eu vou utilizar mais 4 pecinhas soltas aqui de unidade, né? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 unidades e não utilizo dezena, tá bom? Agora, se eu chegasse no número 10, aí eu utilizaria um desse aqui, tá bom? Vou colocar aqui para ver se vocês conseguem me dizer que número eu formei aqui. Alguém consegue me dizer que número é esse? Olha só. Aqui eu tenho um palitinho de dezena e aqui eu tenho 9 unidades. Vocês já sabem que aqui eu tenho 10, não é? Um palitinho de dezena corresponde ao número 10. E aqui eu tenho 9 unidades. Alguém consegue me dizer aí que número é esse? Que número eu consegui formar aqui no nosso quadro posicional? Quem falou o número 19, gente, acertou. Aqui eu tenho formado o número 19, tá bom? Um palitinho de dezena e 9 unidades. 10 mais 9 é igual a 19, tá bom? Agora aqui, olha só, se eu acrescento mais um, eu tenho 29, porque aqui eu tenho 2 de dezena, aqui eu tenho o número 20 e aqui eu tenho 9 unidades. Então, 29, 39... 49, olha só que número eu consegui formar aqui. 49, 59. E aí aqui, gente, conforme as dezenas vão crescendo, eu vou adicionando aqui os palitinhos de dezena e aí eu vou somando com as unidades, tá bom? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 palitinhos de dezena, eu tenho o número 50, tá bom? 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10, número 50. E aqui eu tenho 9 unidades, ou seja, número 59. Agora, se eu recolho tudo isso aqui, coloco aqui de volta no lugar e utilizo somente as unidades soltas, eu tenho somente 9 unidades e eu não utilizo nenhuma dezena. Então, aqui são 9 unidades. Tiro uma, 8 unidades, tiro uma, 7 unidades e assim sucessivamente, tá bom? Então, aqui é somente unidade, não utilizo dezena. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Expliquei para vocês como é que funciona o quadro de valor posicional e como é que a gente distribui os números nele, tá bom? Utilizamos hoje o nosso querido material dourado que a gente tem aqui na nossa escola e nós temos também na nossa sala. Então, quando a gente tiver todo mundo junto aqui na escola, a gente vai trabalhar com ele, tá? Para vocês manusearem, né? Fazer atividade prática, tá bom? Mas por enquanto, a gente vai fazendo algumas atividadezinhas para vocês fixarem bem um conteúdo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.